Muito bem, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula. Então, feitas as devidas atualizações aí da teoria do José Afonso da Silva, né? Agora a gente vai seguir para o próximo assunto. Mas, pergunto, ficou alguma dúvida sobre o que eu falei da visão do José Afonso, não do José Afonso, né, na verdade, do que os outros autores, do que os ministros do Supremo acabaram aí adaptando, né, da teoria dele para a atualidade? Ficou alguma dúvida? Deu para entender essa visão sobre a greve no serviço público, sobre direito à saúde e educação? Bom, se tem aluno ainda sem conseguir entrar, tem que tentar lá, o link está lá e a senha, né? A senha mudou, né? Como sempre, na terça-feira, vocês já estão acostumados, na terça muda a senha, mas na quinta é a mesma senha. Então, só mudou a senha para hoje. Vai aqui no bate-papo de novo a senha da aula de hoje, para vocês repassarem, caso as alunas não tenham conseguido ver. Porque eu coloco lá direitinho, né? No espaço que tem para mim, dá para dar enter, dá para fazer, né? Na linha e outra. Aí quando eu boto lá no sistema, aparece tudo junto, assim. Aí tem que ficar separando pelo link e vendo a senha da aula, né? Mas está aí no bate-papo a senha. É só passar para elas que elas terão acesso. Isso. Passa a senha para ela, por favor. O link é o de sempre, né? Não muda. O link é sempre o mesmo. Tanto é que Kerine não tem acesso pelo sistema, né? Porque a monitora, eu digo ela toda aula, né? Ó, vai nesse mesmo link e só muda a senha. Aí pode ser o seguinte, ela tem que atualizar o Zoom. Geralmente quando acontece isso é porque está a versão desatualizada. Aí tem que primeiro atualizar, depois reinicia o Zoom e entra. Saia, Fred. Bom, então, para o segundo bimestre, né, o nosso primeiro assunto vai ser esse aí. O constitucionalismo, certo? A gente vai entrar agora numa verdadeira trilogia, né? Os próximos 3 assuntos, eles têm muito a ver um com o outro, certo? Constitucionalismo, poder constituinte e os direitos fundamentais, né? A teoria dos direitos fundamentais. Então, os próximos 3 assuntos, eles vão ter essa relação muito próxima, porque eles têm pontos em comum, principalmente quando a gente for falar das revoluções liberais, né, que vão ser aí a motivação para o surgimento, né, de novas fases, aqui no caso do constitucionalismo, ou do próprio poder constituinte, enfim, ou dos direitos fundamentais, certo? Então, esses 3 assuntos eles vão ter essa relação muito próxima uns com os outros, e aí vai ser bem interessante para vocês estudarem, porque um assunto vai depender do outro, então vai ter que estudar os 3 ali, mas lendo, né, estudando os 3, vocês vão estar sabendo como funciona cada um deles, né? E ao contrário do que a gente viu até agora, né, nos assuntos que vieram aí para a primeira prova, aqui a gente não começa por teorias. Na verdade, aqui a gente começa pela prática, né? Começa pelo contrário. Porque, na verdade, né, esses fenômenos que vão aparecer aqui, constitucionalismo, o poder constituinte e os próprios direitos, né, eles vão surgir primeiro na sociedade, vão surgir primeiro na vida real, para que eles depois sejam incorporados ao direito. Então, esses fenômenos, né, eles acabam sendo de fora do direito, eles começam surgindo, né? Eles surgem ali fora do direito para depois entrarem no direito. Então, é algo muito interessante que vai ser observado aqui por vocês, né, ao longo dessas aulas, como esses fenômenos, né, como esses assuntos, eles vão começar se manifestando fora do direito, vão ser movimentos sociais, políticos, filosóficos, e depois é que eles vão sendo reconhecidos e incorporados
a teoria, né, do direito constitucional. E hoje eles são parte integrante, são parte fundamental aí da fundamentação, do embasamento, né, do direito constitucional, tanto no Brasil quanto fora, ou seja, no mundo todo. Quando se fala em Constituição, vai se falar sempre nesses três alicerces, né, o constitucionalismo, o poder constituinte e os direitos fundamentais. Uma coisa já importante, né, para a gente falar aqui, antes de começar para valer o assunto, é que quando você ouve a palavra constitucionalismo pela primeira vez, pode passar uma certa impressão de que esse tema vai tratar, né, da questão específica de como se faz uma Constituição ou do que significa a busca por uma Constituição escrita, como conhecemos hoje. Mas não é bem isso, né? A gente vai ver que o constitucionalismo ele vai muito mais além do que a mera busca por uma Constituição, né? Ele acaba sendo uma própria filosofia aqui, né? Uma própria ideia muito maior que vai fundamentar não só uma Constituição, como conhecemos hoje, mas vai fundamentar todo um modelo de sociedade que nós temos, né? Que é um modelo ocidental, basicamente, né? Aquele modelo que é baseado naquela matriz judaica, né? Ou judaico-cristã, e a matriz ocidental que vem lá de Grécia e Roma, antigas, né? Então, a base vai ser a partir disso, mas também a gente vai ver que existem outras bases que vão surgindo e que vão até, em alguns casos, confrontando ou mesmo superando, né, essas bases que surgem aí, que são mais tradicionais. Então, a gente vai ver como isso vai se desenrolar aqui, no caso específico desse assunto que começa agora, o constitucionalismo, mas na sequência vocês também vão ver fenômenos parecidos quando a gente estudar o poder constituinte e quando a gente estudar também os direitos fundamentais, certo? Esse assunto, como sempre, né, eu vou passando aqui os temas, e aí amanhã entra lá, esses slides vão estar lá, né, no sistema, e também aquele material teórico, aquele roteiro que eu sempre passo para vocês, já vai estar lá disponível, além do que vocês já sabem, as ficam lá disponíveis no YouTube, né? Na véspera da prova teve um pico de acessos à revisão, né? Fenomenal, foi uma coisa maravilhosa. Eu consigo acompanhar tudo lá, né? Pelas estatísticas, então eu vi que todo mundo também teve aquela questão, né, da prova que vocês fizeram, que muita gente não pôde acompanhar a revisão, aí eu deixei lá a revisão justamente para vocês verem depois, então foi bom porque vocês conseguiram acompanhar lá a revisão. Eu deixei até aberto, né, para vocês fazerem também no Forms, né, para treinar, né, como é que seria a prova e tal. Então, tudo isso foi deixado lá de oportunidades para vocês. Bom, então vamos lá, vamos para o assunto, né? Professor, licença rapidinho. A Zilda não está entrando, não. Ela disse que já tentou várias vezes, ela disse que não vai tentar mais, não. Meu Deus. Deve ser alguma coisa do aplicativo do Zoom dela. Porque aqui está todo mundo conseguindo entrar normal, a senha está aí já disponível, né? E o link é o mesmo, nunca muda o link, né? É sempre o mesmo. Então, é algum problema com o Zoom. Né? Não sei se é o Zoom hoje que está com problema total, mas não... Então, eu vou mandar ela renovar o Zoom, não é isso? Peça para ela dar uma atualizada, pode ser isso. Vou mandar, peraí. Mas essa aula só vai gravar e colocar, né? Ela não vai te prejudicar, não, né? Sim, sem dúvida, está sendo gravada. Ah, beleza, tchau. Tchau. Então, vocês já viram, até teve dia aqui que eu demorei para entrar, né? Eu entro, aí aparece a imagem, não aparece o áudio, né? Às vezes acontece isso, então, de vez em quando tem algum probleminha. São problemas técnicos. Essa nossa nova vida de aula remota, né? Enquanto não pudermos voltar a uma certa normalidade, que eu acho que essa normalidade não vai voltar tão cedo. Mas enquanto a gente não puder, vamos por aqui, né? Vamos seguindo a vida. Bom, então vamos começar vendo aqui o constitucionalismo, né? E a gente começa abordando um conceito básico, né, do que seria esse movimento, né, esse constitucionalismo. Então, o que é o constitucionalismo? Então, vamos começar pelo conceito, o que é o constitucionalismo. Está aí no slide. O constitucionalismo a gente pode falar no presente, porque não é algo do passado, é algo que existe até hoje, como vocês vão ver, né?
Então, é um movimento político e filosófico inspirado por ideais libertários que reivindicou e reivindica até hoje um modelo político baseado na defesa dos direitos dos governados, de um lado, e na limitação do poder dos governantes, de outro lado. Então, é um conceito básico, não tem um autor específico aí, eu fui lendo os autores e fui fazendo o conceito, mas vocês vão ver que em qualquer autor que vocês forem estudar, o conceito vai ser mais ou menos esse, aí vai mudar, claro, alguma palavra, outra, né? Mas a ideia básica do que é o constitucionalismo é essa, né? Que vocês vão encontrar nos autores. E aí, explicando o conceito, né, vejam só, no conceito não aparece que é um movimento jurídico, né? É um movimento político e filosófico. Então, muito mais do que jurídico, né, esse movimento começa fora do direito. Ele começa fora do direito para depois ser inserido aqui no direito. Então, ele começa lá pela política e ele começa pela filosofia, ou seja, começa pelas condutas, né, da sociedade, começa ali na vida real, no mundo real, para depois entrar aqui para o mundo das ideias, para as teorias do direito. Então, o constitucionalismo é esse movimento de natureza política e filosófica, né, que tem aí inspirações libertárias, né? Não vamos dizer que ele é eminentemente, unicamente liberalista ou liberal, porque ele é muito mais antigo do que a própria ideia de liberalismo. Então, fala-se muito nos ideais libertários, ou seja, numa ideia mais ampla de liberdade, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso com a professora Kaline, em ciência política, né? Porque há duas visões diferentes de liberdade, a liberdade dos antigos e a liberdade moderna, né? Então, a ideia de liberdade ela sempre esteve presente nas sociedades, desde as mais antigas até as atuais, mas mudou a percepção do que é a liberdade, né? Enquanto a liberdade era, na versão mais antiga, algo ligado à coletividade, né? A um senso de pertencimento a uma sociedade, hoje a ideia da liberdade é mais individual. Se bem que a gente recuperou um pouco da ideia coletiva, mas é mais uma ideia voltada para o individualismo no nosso mundo contemporâneo, né? Mas sempre houve no mundo, né, desde os antigos até hoje, a ideia de liberdade. Então, aqui não é o liberalismo, aqui é uma ideia mais ampla, é o ideal de liberdade, né, que vem desde os antigos, desde os gregos, né, desde as civilizações mais antigas até os dias de hoje, já numa visão mais diferente. A visão de hoje já mais, sim, influenciada pelo liberalismo, né, mas também recebendo outras influências de outros movimentos aí filosóficos que surgem depois do liberalismo. Então, os ideais são libertários, mas não são ideais do liberalismo, não são ideais liberais do liberalismo, é uma ideia de liberdade mais ampla, né? E esses ideais reivindicaram e reivindicam até hoje um modelo político, vejam que não é um modelo jurídico, é um modelo político, né? E esse modelo político ele se baseia nos dois pilares fundamentais, né? Nos dois fundamentos principais do constitucionalismo, né? Então, já vamos quebrar esse mito aqui de que constitucionalismo é a luta por uma Constituição. Não é, né? O constitucionalismo vai buscar esses dois fundamentos. De um lado, a defesa dos direitos dos governados, o que nós chamamos hoje de direitos fundamentais. Ou seja, a luta aqui sempre foi no constitucionalismo para garantir direitos. Direitos para o povo, direitos para os cidadãos, direitos para os súditos, né? Então, a garantia de direitos básicos é um dos pilares do constitucionalismo. Então, de um lado, você tem aí a defesa dos direitos dos governados. E do outro lado, você vai ter a limitação do poder dos governantes. E essa é uma via de mão dupla. Você só consegue garantir o constitucionalismo se você garantir esses dois elementos fundamentais que eu separo aí embaixo, né? Deixando mais claro. Os elementos fundamentais são, em primeiro lugar, o limite do poder dos governantes. E, no segundo lugar, não necessariamente uma ordem de preferência, né? Só aí na ordem mesmo para questões didáticas, mas não há uma ordem de preferência. Então, o número 1, limite do poder dos governantes, e o 2, garantia de direitos básicos para os governados. E aí, como eu estava falando, essa é uma via de mão dupla. Você só garante o constitucionalismo se você garantir os dois ideais juntos. Porque reparem numa coisa importante, né? Num aspecto importante.
Se você tem um governo com poderes limitados, se você tem um governante com poderes limitados, então vai se abrir espaço para que você tenha, por outro lado, a preocupação desse governante em garantir direitos para o seu povo, certo? Então, um governante que tem limite de poder, ele vai ter sempre essa preocupação de garantir os direitos para o seu povo. Mas se ocorre aqui de termos um país ou uma sociedade que tem um governante que é um déspota, que é um autoritário, que é um ditador, né? Ou seja, se ele governa sem nenhum limite, então ele não vai ter preocupação em garantir direitos para o povo. Ele vai ter preocupação para garantir direitos para os seus apadrinhados, né? Para os seus filhos, para a sua família em geral, para os seus amigos, né? E aí vale aquele ditado, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, é isso, né? Um governante ditador, ele vai levar em consideração isso, a garantia de direitos apenas para quem for a favor dele, apenas para quem convém a ele, né? Aos seus interesses. E ele não vai ter preocupação em garantir direitos para todos, né? Então, para que se garantam os dois ideais do constitucionalismo, é preciso que você tenha aqui um governo com limites, um governante que tenha limites. Se esse governante não encontra limites no seu governo, então ele não vai ter preocupação para garantir direitos básicos para os governados. E se esses dois elementos não estão juntos, você não tem naquele país, naquela sociedade, o constitucionalismo. O constitucionalismo ele só aparece nas sociedades quando há esses dois elementos funcionando. Exatamente, Alice. Perfeito. Né? Em governos autoritários não há constitucionalismo. Isso vai ficar bem claro agora, né? À medida que a gente for evoluindo aqui no assunto. Né? Enquanto a gente for vendo os governos e as sociedades, né, que eu vou passando aqui a título de exemplo, a gente vai percebendo que existem épocas em que esses ideais vão aparecer e épocas em que eles vão desaparecer. Existe um período aí histórico imenso, de vários séculos, em que não vão existir os ideais do constitucionalismo em nenhuma sociedade das mais conhecidas, certo? Justamente por isso, porque enquanto houver governos autoritários, enquanto houver governos aí que são, né, monarquias absolutistas ou governantes autoritários, ditadores, não vai haver os ideais do constitucionalismo. Claro que não é só a questão da democracia, vai mais além do que a própria democracia, como eu vou mostrar a vocês, né? Mas há uma associação aqui entre governos limitados, né? Não necessariamente democráticos na visão moderna, mas governos limitados com por outro lado, essa necessidade de se garantir direitos básicos que hoje nós chamamos de direitos fundamentais. Então, em governos autoritários não aparecem esses ideais, porque o governante autoritário, o ditador, não tem limites para o seu governo, né, como a gente já viu aqui em outras aulas, quando falei disso. Então, o governante autoritário não tem limites para o seu governo, e isso reflete na falta de preocupação dele em garantir direitos para todos. Ele vai garantir direitos para quem for a favor dele, para os seus parentes, para os seus amigos, né, mas não para os seus inimigos, não para as pessoas que não compartilharem ali dos mesmos pensamentos que ele. Então, esse é um aspecto a ser observado aí ao longo da história, como a gente vai ver aqui na sequência, certo? Então, esse é o conceito de constitucionalismo. Vejam que não é um conceito do direito, né? É um conceito que vem de fora do direito para depois, né, ser inserido no direito, e ele tem muito a ver com a questão política e com a questão filosófica. Então, tem muito mais a ver com política e filosofia do que com direito. Mas depois é que vai chegar para o direito e vai ser importante aí para fundamentar as sociedades e também, já na visão moderna, para fundamentar as nossas constituições. Mas que fique claro, o constitucionalismo não é um movimento de busca por uma constituição, porque o constitucionalismo, como vocês vão perceber, ele é um movimento muito mais antigo do que a própria Constituição. A Constituição é um fenômeno moderno, né, que vem ali já nos séculos 18, 19 e 20. Né? Já o constitucionalismo vai surgir muito antes disso,
milhares de anos antes, como a gente vai ver aí na sequência. E o que é importante é isso, né? Além do fato de não ser a busca por uma Constituição, tem que se ter em mente sempre que aqui, para que o constitucionalismo apareça, para que ele se manifeste numa sociedade, é preciso que existam esses dois elementos aí juntos. De um lado, o limite de poder dos governantes. Do outro lado, a garantia de direitos básicos para os governados, direitos básicos que hoje nós chamamos de direitos fundamentais. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Está dando para entender essa primeira parte aí? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Não. O Marcelo está perguntando se é uma luta por direitos fundamentais. Não. Também não, porque isso vai ser outro assunto. Aqui é a busca por esses dois elementos. Limite de poder e garantia de direitos básicos. Né? Não é só a luta por direitos. É também a luta por um governo com poderes limitados. Porque lutar por direitos sem ter um governante com poder limitado é uma luta pela metade. Né? Precisamos de algo mais. Né? Não adianta lutar pelos direitos somente, porque lutar só pelos direitos não vai levar, num governo autoritário, a lugar nenhum. Né? No máximo, uma concessãozinha aqui, outra ali, mas temporária, né? Como a gente vai ver aí na sequência, em alguns casos que aconteceram na história. Né? A história mostra isso. E está aí para servir de lição, né? Para a gente não cometer os mesmos erros, se bem que a gente sempre teima em repetir os mesmos erros. A humanidade é uma coisa séria. Bom, vamos seguindo. O constitucionalismo ele é dividido, segundo a doutrina, em fases, certo? E aí nós vamos ter, basicamente, 4 fases desse fenômeno, né, desse movimento político e filosófico que acabamos de saber o conceito. Então, a gente vai encontrar 4 fases. Uma que vai ser chamada de constitucionalismo clássico ou antigo. A segunda, que é chamada de constitucionalismo moderno. A terceira, que é o neoconstitucionalismo, ou novo constitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo. E uma quarta fase, que é mais restrita, mas que vale a pena também mencionar, que é o chamado novo constitucionalismo latino-americano. Então, são essas 4 fases aí que vão abarcar toda a história, né, e também aqui os aspectos jurídicos que vão surgir com o constitucionalismo, certo? Professor, o último qual foi? O último que o senhor falou foram 4. O último é o novo constitucionalismo latino-americano. Obrigada. Nada. Então, o novo constitucionalismo latino-americano é o 4º. Só aqui, antes de seguir, né, porque vocês vão ver isso com detalhes agora, vamos ver detalhadamente cada uma dessas fases, certo? Inclusive, eu faço uma linha do tempo aqui, que aqui no slide vai ficar mais bonitinho do que a que eu fazia no quadro, claro, né, porque eu sou péssimo para desenhar. Então, lá no quadro ficava uma coisa bagunçada e aqui no slide ficou uma coisa arrumadinha, bonitinha, né? Bom, então, uma ressalva, né, antes de passar aí para falar de cada uma dessas fases de maneira detalhada, é o seguinte: vocês perceberam que há uma menção a épocas históricas, né? Está falando antigo, moderno, contemporâneo, e vocês bem lembram, né, que lá nas aulas de história, no colégio, na escola, falava-se das idades, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, contemporânea. Então, muita atenção aqui, certo? Porque essas fases do constitucionalismo, elas não vão ser iguais, não vão estar na mesma época histórica das eras, né, que vocês estudaram lá na história. Então, a idade antiga aqui, a idade antiga lá da história, né, ela compreende uma época específica. Já o nosso constitucionalismo antigo, ele vai pegar uma fase muito mais ampla, certo? Quando a gente fala aqui do constitucionalismo moderno, vai ser uma época mais restrita, ou um pouco mais ampla, inclusive, né? Porque ela vai chegar até o século XX. Então, a idade moderna, ela não é igual
né, a análise que vamos fazer aqui do constitucionalismo moderno. A chamada Idade Contemporânea, né, é colocada lá pela história, que começa com a Revolução Francesa. Aqui não, né, o constitucionalismo contemporâneo só vai aparecer no século XX. Então, tem algumas diferenças em relação às eras históricas. Então, a ressalva aqui, a observação é: cuidado para vocês não se confundirem, porque aquela análise lá da história, ela não serve aqui tanto para o constitucionalismo, porque as nossas fases, elas são diferentes e elas levam em consideração épocas e fatores diferentes. Em alguns casos, vai ter até alguma questão que vai coincidir, mas não é em todo caso. Então, para não ter risco de se confundir, né, leve em consideração essa questão de que as nossas fases aqui do constitucionalismo não são iguais, né, às eras ou às idades que vocês aprenderam lá na história. Tem diferenças, tá certo? Para vocês não se confundirem. Dito isso, então vamos passar agora para a análise das fases, certo? Bom, vamos começar pela ordem histórica, né? Vamos fazer aqui a ordem cronológica dos fatos, né, das situações. Então, a primeira fase que a gente vai analisar é o constitucionalismo clássico ou antigo, certo? E aí a gente pode colocar essa fase antiga, né, como um longo período de tempo com manifestações esparsas em diferentes civilizações e épocas. E aí a gente vai analisar algumas dessas civilizações, certo? Aí, na linha do tempo que vocês estão vendo aí, estão selecionadas, né, estão com as setinhas aí, alguns desses momentos históricos. Começando lá com os hebreus, veja lá, antes de Cristo, bem antes, né, que a civilização hebraica surge 5.000, quase 6.000 anos antes de Cristo, né? Depois, já mais próximo, né, do nascimento de Cristo, aparece a democracia grega. Já bem próximo ali do nascimento de Cristo, a República Romana. E na era já considerada, né, depois de Cristo, a Idade Média, com a Magna Carta, né, que é o modelo inglês. E depois a gente vai ver esse caso bem interessante, né, que é de uma civilização ali que existiu, né, onde hoje é o México, que é a República de Tlaxcalã, que a gente vai ver aqui também, né, que são aí elementos desse chamado constitucionalismo antigo, ou a fase antiga, né, do constitucionalismo. Então, veja, nessa linha do tempo, vocês já observam que a nossa fase antiga é muito mais ampla do que a era histórica, que é comportada como Idade Antiga, porque ela pega aqui, no nosso caso, a Idade Antiga e a Idade Média, e vai até a Idade Moderna também, como a gente vai ver mais à frente, certo? Então, aqui o nosso período histórico é muito amplo, e ele vai ter também vários altos e baixos, porque, veja, tem nessa linha do tempo aí vários espaços vazios, e esses espaços vazios são justamente épocas em que não houve constitucionalismo, em que ele não apareceu em lugar nenhum, ele desapareceu. E aí ele aparece em alguns momentos e desaparece em outros, né? Como a gente vai ver aqui na sequência. E outro aspecto importante dessa época é que essas civilizações que vocês estão vendo aí, elas têm em comum, né, principalmente essas três primeiras, os hebreus, os gregos e os romanos, nessas épocas históricas, eles têm algumas características que vão diferenciá-los das outras civilizações da era antiga. Se vocês bem lembram, né, das aulas de história, tinha lá, né, pelo menos houve referência, né, à civilização egípcia, à Mesopotâmia, aos persas, aos antigos hindus, ao antigo Império Chinês. Então tem várias civilizações antigas aí que apareceram, né? A rival de Roma, que era Cartago, lá no norte da África. Então tem várias civilizações aí. Mas observem que elas não estão aparecendo aí, nessa nossa linha do tempo. E isso tem um motivo, né? É que nessa era mais antiga aí, ou no modelo de Estado antigo, não sei se vocês já viram isso em Teoria do Estado Democrático com a professora Kaline, se não viram, logo vão ver, né? Há os modelos, né, as formas de Estado, Estado antigo, moderno e tal. E aí, quando se fala no Estado antigo,
né, o que era regra no Estado antigo era você encontrar aqueles grandes impérios, né? Aqueles grandes impérios, eles eram considerados, eram chamados de teocracias, né? Porque os governantes, eles eram sempre associados à questão religiosa. Então, o rei, o imperador, era sempre um deus, né? Ou um dos deuses, ou filho de Deus, né? Então, havia sempre uma associação do governante com uma figura divina. Então, por isso que eram chamadas teocracias. E, geralmente, né, essas civilizações elas eram politeístas. Elas adoravam vários deuses, né? E isso permitia, então, que o governante fosse um deus ou estivesse bem próximo ali de ser um dos deuses, né? Então, era comum você encontrar no modelo de Estado antigo, né, aqueles grandes territórios, né, aqueles grandes impérios, com governantes sendo associados a figuras divinas e com governos, com sociedades que eram politeístas. Nesses modelos aí, a gente vai ter algumas diferenças. No caso dos hebreus, os hebreus vão ser o primeiro povo a ser monoteísta, né? Da maneira que conhecemos hoje. Já no caso dos gregos e romanos, eles são politeístas, mas eles vão adotar um outro modelo que não é uma teocracia, né? Vai ser um modelo democrático ou um modelo republicano, né? Que vão ser aí, vamos dizer, o embrião, né, do que a gente conhece hoje como democracia ou república moderna. Então, esse modelo, né, da fase antiga, ele vai ser caracterizado pelo fato de que essas civilizações, principalmente essas três primeiras aí, elas serão exceções à regra, certo? Por isso que não vai ser comum você encontrar no início das civilizações ali os ideais do constitucionalismo, porque não vai ser possível em todo lugar você ter os elementos fundamentais para que surja o constitucionalismo. Então, é só em alguns lugares e também em algumas épocas específicas. Não é durante toda a história do povo hebreu, não é durante toda a história da Grécia e não é durante toda a história de Roma que vão aparecer esses elementos, só em alguns momentos particulares. E aí depois a gente vai ver como funcionou na Idade Média e na República de Tlaxcalã. No caso específico da Idade Média, vocês vão ver, por exemplo, que alguns autores como o Dirley da Cunha Júnior e o André Ramos Tavares, eles vão falar que existiria outra fase, né, que seria a fase medieval. Mas a gente vai ver, eu vou mostrar a vocês que isso não procede, porque não houve constitucionalismo durante a Idade Média. Esses elementos fundamentais que a gente viu agora, né, garantia de direitos para o povo e governantes com poderes limitados, isso não surge na Idade Média, isso não aparece lá. Então, o que vai haver são resquícios, né? São alguns resíduos do constitucionalismo, alguns momentos em que aparece alguma coisa. Mas a gente vai ver que, por exemplo, a Magna Carta, ela não é uma constituição, ela é um contrato. Então, não dá para você colocar a Magna Carta, apesar de que a gente usa até hoje o sinônimo, né, Carta Magna e tal, mas a Magna Carta não foi uma constituição, ela foi um contrato. Então, ela não chegou a atingir todos, todo o povo, ela atingiu só quem assinou o contrato, o rei e a nobreza. Então, não chegou a ter aí na Europa, né, na Idade Média, constitucionalismo. Então, é um equívoco aí dos autores, mas que quem for estudar tem que ter esse cuidado, né, para colocar de volta a Idade Média aqui na fase antiga ainda, né, porque não houve constitucionalismo de fato na Idade Média. E a República de Tlaxcalã é uma novidade, né, que aparece aí nos últimos anos, com escavações arqueológicas e tal, que comprovaram, né, que essa civilização tinha um modelo republicano, inclusive muito mais avançado do que o modelo europeu, que é importante a gente mostrar isso para sair um pouco dessa história de colonização, né, para mostrar que aqui na América também houve civilizações bastante avançadas, mas que foram destruídas quando os europeus invadiram aqui o nosso território, né? Vamos ver tudo isso em detalhes, na sequência. Bom, então vamos vendo aí cada uma dessas civilizações agora, ponto a ponto. Vamos começar pela mais antiga, né? As principais influências, então, que vão construindo esse modelo do constitucionalismo antigo ou clássico. Então vamos começar pela civilização hebraica. Os hebreus de hoje, né, os judeus de hoje não são os hebreus de ontem, né? Então aqui
quando se fala em civilização hebraica, são os primeiros, é o primeiro povo ali que ocupou aquela região de Israel. Então, é o antigo povo hebreu que aparece na Bíblia mesmo, né? Hoje, os judeus já são, claro, são descendentes, sim, mas a ideia, né, do povo judeu e do povo israelense é diferente hoje, né? Já tem outros aspectos que são bastante diferentes. Mas aqui a gente vai se referir àquele antigo povo hebreu que constituiu, né, o primeiro Estado de Israel lá atrás, né, que é aquela história toda que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, nos livros históricos, principalmente, se encontra muito, né, desses aspectos que a gente vai ver aqui. Mas, claro, os hebreus aqui não vão ter tanta influência na formação política, né? O nosso modelo político não deriva dos hebreus. O que vai derivar dos hebreus vão ser outros aspectos que a gente vai ver aqui que eu selecionei, certo? Então, o que é que vem de influência principal, ou quais são, né, as principais influências do antigo povo hebreu, né, que levam aí ao surgimento e ao desenvolvimento, mesmo que primitivo ali, do constitucionalismo. Em primeiro lugar, o que a gente vai encontrar aqui do povo hebreu são as origens históricas desses ideais, certo? Então, a principal influência aqui é a própria origem histórica, né? Foi a primeira civilização que se tem notícia, né, em que se pôde identificar aqueles dois elementos lá na sua formação, principalmente quando, né, se uniram lá as 12 tribos e formaram os primeiros governos e tal. Ali foi onde surgiu pela primeira vez e onde se manteve, né, por alguns anos esse modelo. Não foi o modelo de toda a história dos antigos hebreus, mas foi pelo menos o modelo dos primeiros anos, ali dos primeiros governos deles, né? Então, a origem histórica é fundamental aqui para entender a civilização hebraica como essa primeira influência, né? E de onde vem essa origem? Bom, vem desses aspectos que a gente vai ver aqui. Primeiro, a questão da adoção do monoteísmo, ou seja, da adoração a um só Deus, né? Isso foi fundamental para que surgisse, entre os hebreus antigos, para que surgissem esses ideais. Porque, vejam, no modelo de Estado antigo, como eu falei agora, que foi o modelo do Egito, da Pérsia, da antiga Índia, da China, do próprio Império Romano, da própria civilização grega, você tinha vários deuses. E os governantes poderiam ser considerados também deuses. Mas quando você adota um só Deus, e esse Deus é metafísico, ele nem existe no mundo real, né? Ele existe como uma abstração, como um ser superior, então você não pode colocar o seu rei, o seu governante como Deus, porque Deus só tem um aí, né? Então, essa pessoa que vai governar, ela é uma pessoa como qualquer outra, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, isso foi fundamental, né? Foi uma mudança muito interessante aí, porque o rei, né, o governante, foi colocado no mesmo nível dos súditos. Então, se todos são filhos de Deus, e se só há um Deus, então, aquilo que são direitos são para todos. E aquilo que significam obrigações ou deveres também vão ser colocados para todos. Então, quando tem lá aquele episódio, né, que Moisés sobe lá no Monte Sinai, volta com os 10 mandamentos, né, com aquelas pedras talhadas, aqueles 10 mandamentos são para todos, tanto para os súditos quanto para os governantes. Então, quando aparece lá um mandamento, por exemplo, não matarás, aquele não matarás significa que o súdito não pode matar o seu vizinho e nem que o rei pode matar o seu súdito sem justificativa. Isso já é um ganho significativo enorme, né, para um povo que não tinha garantia nenhuma. Então, essa simples garantia já dá algum direito. Stoner, eu vou ter que parar aqui por conta da parada técnica. Quando voltar, você já me pergunta, tá? Tá certo.